uma das considerações que muitas pessoas fazem, inclusive, na decisão de fazer ou não cirurgia, é sobre os riscos, né? Se você fosse lembrar, assim, quais são os principais receios que as pessoas têm quando elas perguntam, mas isso, doutor? E que seriam esses principais receios? É muito comum o medo da anestesia, muito comum. Caraca, da anestesia? Da anestesia. Interessante. Muita gente tem receio da anestesia. E hoje a gente tem técnica A técnica para anestesia, de uma forma geral, ela tem evoluído, cada vez mais é mais segura. A gente não consegue realmente, como um dos entrevistados acabou falando, a gente não consegue zerar os riscos, dizer que a gente não vai ter risco na cirurgia, seja no processo anestésico, seja no processo cirúrgico. Mas é possível sim a gente fazer tudo de forma muito segura, minimizando os riscos, né? Então, um dos medos que eu vejo muito frequente é realmente a anestesia. Rapidão, mas assim, o medo é o quê? Não acordar mais? Não acordar da anestesia. Não acordar. Ter uma reação à anestesia, uma intercorrência e não acordar da anestesia. Muita gente tem esse medo. Nunca tive não. Eu acho gostosinho também dormir. É verdade. Mas é comum, Adriano. Um outro medo, principalmente quando eu lido ali com mulheres que estão ali buscando uma melhora, né, do corpo depois de um processo de gestação, que teve filhos. Muitas têm medo de ter alguma intercorrência por conta dos filhos. Isso também acontece. Sabe, e se acontecer alguma coisa comigo, eu não ficar bem, tiver uma intercorrência, e se eu morrer? Existe esse medo também. E meus filhos, como é que vão ficar? Quem vai cuidar? Existe. Então, muitas mulheres que são mães, que vão fazer plástica, lidam com isso. Muitas. Falam, doutora, às vezes eu posterguei, fiquei esperando estar maior, porque eu não tinha coragem. É muito comum também, esse medo. E o medo também do pós-operatório, como um dos entrevistados também falou, que mexe, às vezes, até com um psicológico mesmo, deixa você um pouco mais fragilizado, porque existem restrições. A gente evoluiu muito, de uma forma geral, no pós-operatório, quando a gente fala de cirurgia de mama, quando fala de cirurgia para melhora do contorno corporal, então as lipoaspirações. Isso tem muito relação tanto com a técnica, como com o suporte de pós-operatório com a fisioterapia. Então, hoje é mais confortável, muito mais confortável, mas ainda assim vai existir um grau de desconforto, né? Então, muitas pessoas às vezes têm também esse medo do pós-operatório, do que vai ter de restrição, que vai precisar ficar um período sem fazer. Entendi. Eu acho que esses seriam os principais. Pode crer. Você falando me parece, fazendo uma analogia que também não sei se faz sentido, mas se não fizer, você falou merda, não tem problema. Mas me parece tipo um voo, né? Um voo de avião. Porque a operação de um voo tem risco, né? O que a equipe consegue fazer é minimizá-los. Exato. Mas ali no meio pode ter uma turbulência, que você vai ficar com medo, pode ter uma dor de barriga. E você vê que assim, é um meio de transporte mais seguro, ou o segundo mais seguro. Acho que o primeiro é o elevador, uma coisa assim. Eu sei que um dos dois, daí eu não sei se é o primeiro é o elevador ou se é o segundo. Júlio discorda, né, Júlio? Desse negócio do elevador. Mas muita gente tem. Não é? O elevador, o segundo avião. Só é ruim ficar preso no elevador quando ele para, mas pelo menos fica parado, né? Pelo menos fica parado. Quando você falou, Adriano. Se não cair, tudo bem. Quando você falou do checklist, hoje, assim, já há um tempo, a gente tem também na rotina cirúrgica nos hospitais o checklist que foi inspirado na aviação. O checklist de pré-operatório e para cirurgia. A gente checa tudo ok, cheque, todos vários itens, para saber, não, tá tudo ok, vamos começar. E desde a lavagem da mão, né, que... Nossa Senhora, 5 minutos para lavar uma mão. Exatamente. Ave Maria. Eu lembro que eu fui filmar. Isso. Quando eu fui fazer as filmagens. Aí o cara, aí passa aqui. Pô, mas meu cartão de memória todo nessa lavagem de mão, hein? É bem isso. São vários protocolos que a gente segue ali, desde a lavagem das mãos, para manter a segurança mesmo eu do lembro procedimento. Lá dentro também, né? Que é uma também, coisa, porque tem a né? mesa lá dos... Isso. Tá tudo estéreo dos alicates, a chave de fenda, aquela coisa toda. Dos instrumentos cirúrgicos. Isso aí. Chave de roda e tal, aquela coisa.
E aí, tipo assim, ela fica separadinha, não pode tocar mais de jeito nenhum, só que tá com a luva e tal. E aí você fica naquele cuidado assim, né? Exato. Se esquivando pra não... Muito. É uma loucura. Mas porque, pensa só, é muita responsabilidade. A gente tem que fazer tudo para dar certo. E quando a gente pensa na cirurgia plástica, que eu não sei se talvez você na frente, se a gente já ia conversar a respeito, a cirurgia plástica ainda mais, porque como eu já tinha falado que é uma coisa que eu acho muito boa, que é a questão de estar com pessoas que não estão doentes, são pessoas, por outro lado. Tem uma expectativa muito grande, né? Também é uma pessoa saudável que está submetendo a um procedimento cirúrgico. Então aí a gente redobra, tipo assim, eu sinto minha responsabilidade ainda maior, né? Então aí é que a gente tem que ter muito mais cuidado. Ela tá saudável, vai dar uma melhorada aí. E tem uma intercorrência, a gente não quer que aconteça isso, de jeito nenhum. Como a gente está falando dos riscos, tem uma pergunta aqui do Paulo Ricardo. Uma pergunta dele aqui sobre riscos, né? Que ele fala, quais são os principais riscos que as pessoas correm? Você já falou um pouco, mas ele fala assim, na busca por procedimentos em locais não indicados, como salões de beleza, clínicas não regulamentadas, etc. E quais seriam os locais mais seguros para os procedimentos? Ai, gente, essa é uma questão que realmente é importante a gente falar. Não faça procedimento cirúrgico se você não tiver uma estrutura adequada, um ambiente adequado, hospitalar, com suporte, né? Então, uma cirurgia plástica ela tem que ser feita no ambiente hospitalar. Ou um procedimento minimamente invasivo, você tem que ter um mínimo de estrutura, não deve ser feito num salão, de forma alguma, porque você ali está sendo submetido a riscos muito maiores. O mínimo que eu diria seria o risco de uma infecção, fora todas as outras complicações que podem existir quando você está em um ambiente que não é adequado e com um profissional que não é capacitado para aquilo, né? Então, a gente sabe que é comum, vira e mexe a gente ouve, seja uma reportagem, seja na TV, né, alguma denúncia, e é muito, muito sério isso. Complicado, vai no lugar direito. Procura uma pessoa capacitada, um profissional capacitado, que tem uma estrutura, procure referências dele antes, né? A gente tem como a gente estava falando antes no começo sobre as especialidades, cada especialidade, ela tem uma sociedade que a gente fala que regulamenta. Então, procure lá na Sociedade de Cirurgia Plástica, se ele está cadastrado, se não está, veja se ele tem um título de especialista, isso é muito importante.